Saudações meus amigos, iniciamos aqui mais uma transição do nosso programa A Voz do Comunismo. No programa de hoje nós abordaremos uma obra importantíssima de um grande professor que me presenteou com essa obra valiosa, infelizmente desconhecida pela maioria dos estudiosos brasileiros acerca do assunto, e mesmo do mundo, mas que vem sendo reestudada, vem sendo reavaliada e trazendo muitos fatos novos e interessantes. Estou falando, meus senhores, da obra do professor Grover Furr, dos Estados Unidos da América, professor da Montclair University. Estou falando da obra Khrushchev Lied, uma obra que recebi, e isso eu tenho orgulho de informar aqui, como um presente do próprio autor, né? Uma obra inclusive autografada, como vocês podem ver, onde o autor lança um estudo sobre um dos mais importantes discursos da história, né? Se não o mais importante discurso da história. E por que eu digo isso? Porque se nós avaliarmos bem o impacto que teve este discurso, ele acabou por, como eu posso dizer, acabou por fragmentar o império, por dividir o império. Império ao qual eu me refiro, a propósito, o império do socialismo. Nós tínhamos um grande bloco socialista, né, até os anos 50. Nós tínhamos um bloco que envolvia a União Soviética, China, que envolvia mais de 1 bilhão de pessoas, por assim bem dizer. E que houve, a partir desse discurso, um grande cisma. E é por isso que nós temos que entender a importância desse discurso aqui, porque além disso ter provocado também um cisma, é comumente empregado por pessoas de direita e principalmente por pessoas anticomunistas como uma suposta prova, né, de que até a própria esquerda admitiu os crimes de Stalin. Normalmente é assim que eles se expressam. Ah, mas porque até Khrushchev admitiu lá no 20º Congresso do PCUS, isso nós aprendemos a propósito no livro de escola, né? Ah, porque o próprio Khrushchev admitiu que Stalin matou milhões. Isso na verdade é falso, né? Isso aí não está incluso no discurso de Khrushchev, mas está incluso no discurso anticomunista. Nessa obra, a propósito, o que é que Grover Furr faz? Ele analisa cada acusação feita por Nikita Sergeyevich Khrushchev. Cada acusação que ele faz sobre a época de Stalin, e ele analisando cada um trecho desse, baseando-se em fontes documentais, ele chega à seguinte conclusão: que as acusações feitas por Nikita Khrushchev, na realidade, são acusações falsas. Esse livro, a propósito, ele é um livro muito bem conceituado, né? Nós temos aqui algumas opiniões sobre ele no verso, onde temos aqui, por exemplo, a opinião de Roger Kieran, né, do Empire State College, né, coautor de Socialism Betrayed, Behind the Collapse of the Soviet Union. Ele diz aqui o seguinte: Khrushchev lied, né, a propósito, a tradução desse livro é Khrushchev mentiu. É um maravilhoso trabalho, formidável em sua pesquisa e alcance, claro e preciso em sua escrita, e tira o nosso fôlego, né, e sufocante em suas descobertas e implicações, revisitando velhas fontes e usando um novo material dos arquivos soviéticos. Os estudos de Grover Furr demandam uma completa rethinking, né, ou seja, é um completo repensar da história soviética, da história socialista e, de fato, da história mundial do século XX. Não é necessário, não? Mesmo alguém que não compartilhe a reconstrução feita por Furr de todos os eventos, irá aprender muito das evidências reunidas neste livro. Furr estritamente a aproximação, né, o aproximar estritamente baseado em documentos, né, feita por Furr, dá ao leitor
um senso de vigilância da elite stalinista nos anos 30, que é difícil de obter em outro lugar. E sua insistência inovativa em fornecer referências da internet sempre que possível irá fascinar os investigadores mais intrépidos. O argumento de Furr lança uma nova luz, não apenas nos anos 30, mas também no pano de fundo da construção do discurso soviético dos anos 50. Um retrato ricamente colorido de uma luta política na União Soviética emerge das páginas do livro de Furr. E para que os senhores vejam como é interessante este trabalho aqui que eu apresento com prazer a vocês, eu irei ler para os senhores um capítulo, né, aqui dele, onde ele investiga, por exemplo, a questão do chamado Testamento de Lenin, né, uma acusação feita por Khrushchev. Ele, a propósito, ele divide esse livro em duas partes, uma onde ele analisa estritamente, né, a consistência do discurso de Nikita Khrushchev, e outra onde ele baseia-se estritamente em documentos primários. A propósito, eu devo lembrar aqui aos senhores que estou fazendo uma tradução direta de tudo isso aqui que eu li, né? Esse aqui é um livro completamente na língua inglesa, né? A língua, né, do grande William Blunt, né? A língua de Shakespeare, a língua de Paul Baran e Paul Sweezy, né? Uma língua que nós, comunistas, temos que dominar. Vamos ver aqui o que é que ele diz. O culto e o testamento de Lenin. O culto. Khrushchev. Camaradas, no informe do Comitê Central do Partido ao 20º Congresso, em número de discursos por delegados ao Congresso, também formalmente durante o plenário do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética, das sessões do Partido Comunista da União Soviética, muito tem sido dito acerca do culto do indivíduo e sobre as suas perigosas consequências. Após a morte de Stalin, o Comitê Central do Partido começou a implementar uma política de explicar concisamente e consistentemente que é impermissível e estranha ao espírito do marxismo-leninismo é levar uma pessoa, transformá-lo num super-homem possuindo características sobrenaturais, tais como as de um deus. Esse tipo de homem que supostamente sabe de tudo, vê tudo, pensa por todos, pode fazer tudo, é infalível em seu comportamento. Esse tipo de crença acerca de um homem, e especificamente sobre Stalin, foi cultivado entre nós por muitos anos. O objetivo do presente informe acerca da vida e da atividade de Stalin é avaliar, né, a vida e a atividade de Stalin. Referente aos méritos de Stalin, um número suficiente de livros, panfletos e estudos tem sido escrito em seu tempo de vida. O papel de Stalin na preparação e execução da Revolução Socialista, da Guerra Civil e na luta pela construção do socialismo no nosso país é universalmente conhecida. Cada um de nós sabe bem disso. No presente, nós estamos preocupados com a questão do que foi a imensa importância para o partido agora e para o futuro, e de como o culto à pessoa de Stalin tem gradualmente crescido. Um culto que tornou-se um certo estágio específico de uma série, né, de uma série de excessivas e graves perversões do espírito do partido, da democracia do partido, da legalidade revolucionária. E aí vem, né, Grover Furr. Esse discurso tem sido referido por muitos
como a revelação por Khrushchev dos crimes e desfeitas feitas por Stalin. A questão do culto da personalidade ou culto do indivíduo em torno da figura de Stalin foi o principal sujeito, o principal assunto desse discurso. Khrushchev não revelou a existência de um culto da personalidade, né, em si. Sua existência foi, claro, bem conhecida e foi discutida nos encontros do presídio imediatamente após a morte de Stalin. E isso, a propósito, né, essas referências ao culto da personalidade, nós encontramos inclusive em materiais de época, né, como é o caso da obra A História da União Soviética, Período Socialista, que nós temos aqui à nossa disposição, a propósito, onde é abordada essa questão do culto da personalidade. Né? Esse aqui é um livro da Academia de Ciências da União Soviética. Entretanto, essa abordagem que o livro faz, infelizmente é cercada, né, por uma série de incoerências. Por quê? Porque eles não avaliam quem realmente iniciou esse culto, né, quem realmente promoveu esse culto. E é justamente isso que o professor Roberford faz aqui adiante. O completo discurso de Khrushchev, aliás, ele vai aqui. Ainda, Khrushchev não especificamente informa que Stalin promoveu o culto. Isso foi claramente algo deliberado da parte de Khrushchev. Através disso, em seu discurso, Khrushchev implica, ou antes disso, garante o que ele deveria ter provado, mas não fez. Que o próprio Stalin, né, impulsionou esse culto de modo a ganhar poder ditatorial. De fato, através desse discurso inteiro, Khrushchev foi inapto para citar um simples verdadeiro exemplo de como Stalin encorajou este culto, presumidamente porque ele próprio não conseguia encontrar um só exemplo. O completo discurso de Khrushchev foi construído em cima desta falsificação. De resto, suas revelações, né, estavam preenchidas com paradigmas exploratórios de como, né, o culto em torno dele próprio, de acordo com Khrushchev, Stalin criou e cultivou. Este estudo mostra que virtualmente todas as revelações de Khrushchev referentes a Stalin são falsas. Olha que ele não está falando em 25%, ele não está falando da metade, ele está falando em todas as revelações feitas por Nikita Sergeyevich Khrushchev. Nós temos aqui uma situação simplesmente absurda, uma situação vergonhosa, onde o líder do maior partido comunista do mundo simplesmente fez o quê? Mentiu ante um público internacional. E aí nós prosseguimos aqui. Alguns discursos, não apenas... Perdão, ele vem aqui. Vale a pena mencionar que a própria noção explanatória de Khrushchev, a noção de culto construído por Stalin como o que seria um crime, né, poderia ser cometido como impunidade. Isso é uma falsificação. Não apenas Stalin não cometeu os crimes e desfeitas que Khrushchev impõe a ele. Stalin também não construiu o culto em torno de si. De fato, a evidência prova o oposto, que Stalin se opôs o desprazeroso culto em torno dele mesmo. Alguns têm argumentado que a oposição de Stalin ao culto em torno dele mesmo seria uma hipocrisia. Afinal de contas, Stalin era tão poderoso, né, que ele realmente deveria
colocar um fim a esse culto. Ele o teria feito. Mas este argumento pressupõe o que se deve provar. Pressupor que ele era tão poderoso é presumir que Stalin de fato criou um culto absurdo em torno dele próprio. Um autocrata com poder supremo sobre tudo e todos na URSS. Aí ele inicia aqui. A oposição de Stalin ao culto. Stalin protestou contra a exaltação e contra a flattery. Flattery seria... Eu sabia essa palavra em português, mas acabei esquecendo. Seria uma bajulação excessiva. Stalin protestou contra a exaltação e a bajulação dirigida a ele por muitos e muitos anos. Ele concordava com Lenin, ele concordava com a posição de Lenin sobre o culto do indivíduo. E disse basicamente a mesma coisa a respeito dele que Lenin havia dito. Khrushchev citou Lenin, mas sem reconhecer que Stalin fez a mesma coisa. Uma longa lista de citações de Stalin é dada em evidência a oposição de Stalin ao culto em torno de sua pessoa. Muito poderia ser adicionado a isso. Inclusive, as memórias que muitas pessoas que conheceram Stalin nos deram futuramente, mesmo anedotas que demonstram que a oposição de Stalin e mesmo desgosto, que demonstram tanto a oposição de Stalin, mesmo seu desgosto com a adulação de sua pessoa. Por exemplo, a recentemente publicada memória póstuma Stalin, Как его знал, de Akaki Ingeladze, livro de 2003, um antigo primeiro secretário do Partido Comunista Georgiano, depois punido e marginalizado por Khrushchev, o autor comenta com frequência sobre o desgosto de Stalin acerca do culto em torno dele. Ingeladze, que morreu em 1980, demonstra como, em 1949, Stalin demonstrava relutância em razão de argumentos feitos por líderes do partido que acerca de eventos que serviriam para unir o movimento comunista, trazendo para ele líderes do mundo todo. Stalin teve sucesso em impedir outros do Politburo de renomear Moscou para Stalinadar, presente de Stalin, em 1937. Mas a sua tentativa de recusar de recusar-se ser laureado com o título de herói da União Soviética nunca foi aceita. Para quem não sabe, tentaram atribuir a Stalin o título de herói da União Soviética. Um título que foi atribuído a nomes como Zhukov, como Yuri Gagarin, Zoya Kosmodemyanskaya, pós-morte. Stalin ele simplesmente recusou esse título. Ele usava uma estrela dourada, mas tratava-se da estrela dourada de herói do trabalho socialista, que era um mérito na sociedade soviética, mas não o mais alto mérito, que era o de herói da União Soviética. Um título que Stalin fez questão de recusar. E aí vem aqui. Ou seja, para que não fique muito grande aqui esse vídeo, é importante nós sabermos o seguinte. Esse livro aqui é um livro valiosíssimo, que eu recomendo a todos aqueles que desejam conhecer não apenas o marxismo-leninismo, não apenas a União Soviética, como a história mundial.
É um livro que eu posso recomendar não apenas para comunistas, como também para não comunistas, como para pessoas interessadas em conhecer melhor o século XXI, interessadas em entender melhor aquele que foi, segundo o Telegraph e o The New York Times, né, o mais importante discurso do século XX, quiçá de toda a história. Um discurso que dividiu o império, um discurso que levou a União Soviética e o próprio marxismo-leninismo para um caminho de perdição, um caminho sem volta, que mais tarde seria poluído, né, que afundaria na areia movediça com a glasnost e a perestroika de Gorbachev, né, levando ao fim da própria União Soviética, né, a partir da qual seria emergido um governo corrupto, né, vários governos corruptos, governos que simplesmente deixariam de lado a causa do povo trabalhador, governos que abandonaram a luta de classe. Se o governo de Gorbachev abandonou a luta de classes, o governo de Yeltsin iria promover uma nova luta de classes, só que com a burguesia em primeiro lugar, para destruir o proletariado. Um governo impopular que, mesmo sendo derrotado nas urnas em 1993, iria imputar ao povo um golpe de Estado no qual eles bombardearam o parlamento, impedindo os comunistas de assumirem o poder, né? Introduzindo o capitalismo na Rússia, o mais selvagem tipo de capitalismo, um capitalismo de oligarcas, de plutocratas, de pessoas que simplesmente não estavam nem aí para o povo soviético, para o povo da Rússia. E a partir daí nós viríamos, né, velhos problemas que o bolchevismo havia extirpado da sociedade soviética, problemas como o machismo, o racismo, né, guerras interétnicas, eclodir em várias repúblicas soviéticas, demonstrando que o discurso de Nikita Sergeyevich Khrushchev não apenas era um discurso que prejudicou o movimento comunista, como prejudicou todos os povos do mundo, como prejudicou a política internacional, como prejudicou as relações entre russos e ucranianos, como nós estamos vendo aí todos os dias na televisão, e que, de fato, se tratou de uma mentira que, longe de trazer benefícios para o movimento internacional comunista, longe de fortalecê-lo, apenas o enfraqueceu, apenas o levou a uma série de problemas, não apenas aos comunistas, como a todos nós. Obrigado.